coisa só. É que você não falar também. Mas não tem nem o microfone, não dá nem para ver o microfone. Dá para saber aí? Vai lá que eu vou ajeitar você. Vai. Aqui você aparece legal, mano. Deixa eu trazer para cá. Deixa eu ver. Pode ser água fora, né? Água. Vou pegar uma aqui. Opa. Eu não sei, cara. Aqui. Vou tirar uma foto aí, Ingrid. Vou baixar aqui. Acho que é aqui. A televisão pegou legal. Agora aqui pegou você, tá pegando você a televisão. Só que vou trazer pouquinha coisa. Quer ver, ó? Se você chegando um pouquinho pra lá, aí pega a televisão e pega você. Tá bom? E daí fica legal. Já era. Virou a câmera. Aí já era. Bora então essa. Bora. Aí, muito bem, cheguei. Boa noite, seu Miguel Arcanjo, nessa belíssima terça-feira, dia 15, mês de julho, ano 2025. Terça-feira fria, né? Aqui dentro tá quente, mas lá fora o arzinho é de inverno, né? Eu fui cumprimentar você, tava gelado, né? Não posso nem reclamar, né? A gente não podemos nem reclamar que é inverno. É inverno e inverno é frio, né? Bom, hoje nós temos três convidados, né? Mais uma convidada vai ficar sentadinha ali, muda, só percebendo o movimento. Pegando Mas, as imagens. isso aí, pegando aí, fazendo os cortes, né? Mas nós temos aqui a presença do João Vitor, né? Nosso boa noite para você, João Vitor. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus aí. E também a doutora Rosana. Boa noite, Yes. Boa noite, Evandro, João Vitor. E boa noite a todos que nos ouvem, nos assistem também. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Antigamente na rádio a gente só escutava, né? Agora tá a moderno. gente escuta e vê também, né, cara? Mas bora lá, né? Tanto a Rosana como a doutora Rosana e o doutor João Vitor são advogados da área. Estava aqui no nosso portfólio aqui, previdenciária, trabalhista E empreendedorismo, né? Exatamente. Na verdade, no escritório a gente atende a todas as áreas e nós temos advogados especializados em cada segmento. Eu sou especialista na área previdenciária, mas atuo também há 20 anos, completei agora em junho, nas áreas trabalhista e empresarial. Mas hoje, além da advocacia, eu exerço também aí várias questões na parte de gestão de pessoas, gestão de negócios. Sou consultora financeira de um grupo grande também. Então, estou aí, várias ocupações. Já aproveitar e fazer já uma pergunta. Sou do agro, sou produtora rural, sou do agro também. Essa pergunta aqui para a doutora Rosana, a gente vai saber com certeza aqui se
a profissão de advogado, ela é fácil ou não, né? Com 20 anos, a doutora Rosana já consegue tirar tudo de letra ou cada caso é um caso ainda? Cada caso é sempre um caso e merece toda a dedicação de todo profissional. A advocacia não é fácil, mas quando você ama aquilo que você faz com prazer, você faz com amor, e aí isso facilita. Mas, tecnicamente, é sempre um desafio muito grande, porque cada caso, cada cliente, para nós, ele é único. Ele merece toda a dedicação, todo o estudo, todo o empenho para que a gente ofereça um trabalho de excelência para ele, o melhor resultado sempre. A gente sabe, né, que o advogado ele é amado E é o e, ao diabo. mesmo tempo, ele é odiado. Tudo vai depender do cliente, No né? caso, Do né? resultado, né? Do O resultado cliente que o do cliente caso. tem. Agora, claro, João Vitor, quando você se tornou aí advogado, você não vai estudar direito, você sabia que você ia ser odiado e amado, né? Com certeza. Mas com certeza, isso até mesmo ao longo do curso, né, os professores já orientam, falam, pessoal, vocês vão enfrentar aí o 6º ano, né, que nós falamos, porque assim, a faculdade são 5 anos, e o 6º ano é após a formação que de fato você vai encontrar o quê? Os desafios, seja com clientes, seja num fórum, com um juiz, com um promotor, você vai realmente aí bater de frente com as pessoas no seu trabalho e assim, vai ter aqueles que vão te amar e aqueles que vão, de fato, Não vai gostar, né? Odiar não vai, não vai gostar. Vamos usar essa É palavra. que, na verdade, não depende tudo só do advogado, né? O advogado, ele vai fazer todo o empenho em oferecer para o cliente a melhor possibilidade. Mas nós temos legislação, nós temos um juiz que julga, nós temos a documentação daquela cliente. Eu até a gente- concordo, doutora Rosana, mas vamos lá. se eu contratar a senhora e eu ganhar a causa, eu vou endeusá-la, eu vou adorá-la. Agora, se eu perder, a culpa é sua. Mas sabe que você vai gostar de qualquer jeito? E se você demorar, Não, mas isso tá peraí. muito demorado. Não, né? mas deixa eu explicar, vou me defender, Vamos lá. aqui, que eu sou Opa. advogada, tá? Então, vamos lá. Eu acho que você não vai me odiar, ainda que a gente tenha uma dificuldade na sua causa, porque nós vamos ser transparentes com você desde o início. Então, Isso é muito importante. Isso é muito importante. Então, lá no começo da análise da viabilidade da sua pretensão, daquilo que você deseja, nós temos, no nosso caso, uma equipe de profissionais. Hoje nós temos 13 advogados, somos 28 pessoas. Então, nada é pensado sozinho, tudo é discutido É entre uma pessoas. equipe toda que Exatamente. estuda tudo, né? E Os planos. Isso, e nós temos como cultura oferecer uma transparência e sermos muito honestos com os nossos clientes. Então, jamais eu vou criar com você uma falsa expectativa e você vai estar ciente dos resultados desde o começo e vai ter a opção de querer contratar mesmo assim ou não. Então, você vai estar ciente desde o começo, por isso que você não vai me odiar. Então, mas aí tudo bem. A gente está falando aqui da doutora Rosana e Do João Vitor. Do João Vitor, não é isso? Agora, tem inúmeros advogados que com certeza são odiados, sim. Tá? Por quê? Porque muitas vezes ele está pensando simplesmente no financeiro, não está pensando no cliente. Tá? Porque, vamos lá, eu estou com uma causa aqui que a minha causa não tem jeito. Tá? Ela é perdida, mas eu pago bem. Tá certo? Eu não pego. Exato, isso que eu ia falar. Possa ser que eu mostre essa causa para a doutora Rosana e falo, ó, infelizmente não tem condições. Mostro para o João Vitor, não tem condições, mas eu posso mostrar para o não, isso aí tá fácil, isso aí a gente dá um jeito. E aí ele acaba me iludindo, acaba mostrando aí essa porque todo advogado ele tem a lei na ponta da língua e ele consegue muito bem, porque as leis do nosso país é a mesma lei que manda prender, manda soltar, enfim, é uma coisa que é só para advogado mesmo. Né? E se o advogado não estudar muito bem aí as leis, ele acaba simplesmente aquele advogado que a gente fala que não ganha uma causa. Por quê? Porque cada vez que ele vai defender um cliente dele, ele vai usar leis que estão aí desatualizadas e ele acaba perdendo a causa dele. Então, quer dizer, o que a gente percebe, como a doutora falou, são 20 anos já advogando. E durante esses 20 anos ela só não parou de estudar. Não, estudo diariamente, de domingo a domingo.
Não tem folga. E as mudanças da lei também, a senhora tem que saber tudo o que está acontecendo. Dentro das áreas que eu atuo, eu me informo diariamente. Não é fácil, não, cara. Mas agora eu vou fazer uma observação aqui na conversa que você estava dizendo. Não só os advogados, mas todos os profissionais, qualquer carreira, têm potenciais de serem amados e odiados. Mas, e aí vamos lá, existem sim profissionais em qualquer carreira que podem agir de uma forma que não seja tão correta com os seus clientes. E se acontecer de você, de um advogado, aceitar somente por uma questão financeira, sabendo que não tem possibilidade, esse advogado não vai se sustentar. Ou seja, ele não vai chegar a comemorar 20 anos de profissão. De forma porque alguma. nós vivemos, o advogado não pode fazer propaganda, tem uma lei, né? Nós temos um Então, código de ética. O que vale é o resultado dele. Então, se eu fizer um bom trabalho, os meus próprios clientes vão ser as pessoas que vão recomendar. É o seu marketing, né? É o meu marketing, exatamente. Mas aí eu mudo de cidade, de estado, tá? Porque geralmente, é como a senhora falou, você não vai estar 20 anos no mesmo local, com a mesma convivência ali. Mas é difícil você começar, se você ficar mudando o advogado, ele tem que construir carreiras, ele tem que construir uma reputação e um nome. Se, por exemplo, um advogado faz algo que não é bacana aqui na cidade de São Miguel, e ele vai mudar lá para uma outra cidade que ninguém o conheça, mas ele pode demorar anos para ele conseguir uma clientela. Então isso também não é válido, não é inteligente por parte dele. Ele demora para reconhecer o nome dele. Então não faz sentido ele não fazer um bom trabalho. Isso aí que a doutora falou faz muito sentido, que é o nome. Sim, né? É o nome, porque quando você vai contratar algum advogado, você quer saber pelo menos o que ele já fez, né? Que é uma informação positiva sobre ele. E normalmente é assim, desculpa interromper, é assim, normalmente é por indicação, né? Sim. Normalmente você trabalhar, geralmente é por indicação. É alguém que já teve um resultado positivo. Hoje em dia as pessoas pesquisam na internet, nas mídias sociais, mas assim, é por indicação. Eu tenho um advogado e falo, às vezes você precisa de um advogado, então... Tem 2 advogados bons que eu conheço e digo para você que no meu caso foi bom. Sim. Mas às vezes no seu caso, às vezes não dá. Essa é a indicação que você tem que fazer. Exatamente. Porque às vezes a pessoa, não, ele vai resolver. Não. Daí chega e não resolve, às vezes o que está te indicando mesmo é a pessoa que está te queimando. E tem muito de uma sensibilidade também, Evandro, porque entre advogado e cliente tem que ter uma coisa imprescindível, que é a relação de confiança. Então, se o IES, ou você vai conversar comigo, ou com o Dr. João Vitor, se vocês não sentirem confiança, vocês não vão fechar o contrato. Porque não é só nós que temos, tem vários advogados. Tem muitos advogados bons, inclusive. Então, é uma relação de confiança, onde se você não se sentir seguro, você não vai fechar o contrato. De jeito nenhum. Né? Agora, vamos falar um pouco de atualidade. Tá? Já vamos entrar... claro, aí na área específica aí de vocês, mas vamos falar de atualidade, o que está acontecendo hoje no país. O que a gente mais escuta, enfim, de alguns advogados, é: eu não tive acesso aos autos. Como que eu vou defender o meu cliente? Agora, eu acho que o acesso aos autos não é uma obrigação, não é uma coisa que o advogado tem que ter para poder defender o cliente dele. O juiz pode postergar isso e falar, não, você não vai ver os autos. Isso pode acontecer? Isso é cerceamento de defesa. Exatamente. Né? O João Vitor sabe dizer bem sobre esse assunto. João Vitor. Tem uma frase que nós falamos muito que é o depende. Por isso que quando chega uma informação, é bom a gente se informar todo, né? E às vezes nós ouvimos falar que tal advogado não teve acesso aos autos. Mas pode acontecer que esse caso não virou processo ainda. Ele está em fase de inquérito policial, que é um procedimento investigativo da Polícia Judiciária. Neste caso, tem investigações que o advogado, a depender se já foi produzido provas, se tem ainda alguma diligência a ser cumprida, o advogado não pode ter acesso de fato. Ele pode ter acesso àquilo que já está documentado no inquérito, desde que ele, com uma procuração ali, todos os requisitos cumpridos, ele vai ter acesso. Agora, quando se fala em processo, entra no que a doutora falou, cerceamento de defesa. Aí não pode levar a uma anulação do processo, pode levar, enfim, várias coisas que vai anular um processo inteiro. Mas, João Vitor, vamos lá. É triste a gente
ter que continuar nessa história, mas vamos lá. Tem alguns casos que está acontecendo no Brasil, não vamos citar os casos, tá? Em que quem julga é quem anula e quem faz tudo. E aí? Como que você vai fazer? Porque é o cara que vai julgar se o processo deve ser anulado ou não. Ele vai falar, não, toca o processo para frente. Fica isso difícil realmente, isso aí, né? infelizmente, não tem... A gente fica de mãos atadas, É, né? porque Yes, fica difícil, não tem o que fazer. Não tem o que fazer, porque quem é Ele- que decide? Exatamente, como a gente vai, ele tá com a faca e o queijo. Se tiver o rato, tá com ele também. Tá tudo com ele, né? Tá tudo junto. Então fica difícil qualquer tipo aí de defesa. A nossa legislação brasileira ela é muito completa e é linda. Se ela fosse cumprida na Seguida e à risca, risca, né? seria maravilhosa. Mas, infelizmente, né, Toda regra tem sua exceção. pessoas. Toda regra Tem- tem sua exceção. Exato. Quem está Exatamente. interpretando ali são pessoas, são humanos, são pessoas que podem acertar e que podem errar também. E aí a gente vê algumas decisões, né, que repercutem no país, fora do país também, com essa proporção em razão desses motivos que vocês estão citando. Mas sabe que minha dúvida? Minha dúvida é assim. Que, na verdade, assim, é a dúvida que eu tenho. Porque muitas pessoas, às vezes, são condenadas em primeira instância e vão para a cadeia. E muitas pessoas são condenadas em primeira instância e falam, não, você não foi julgado em segunda instância e tem mais instância e vai para a cadeia. Essa dúvida, para mim, não entendo. É isso que eu não entendo. É que se vocês podem tirar essa dúvida. O doutor João Vitor vai falar aí que Essa é a dúvida. especialidade dele. Mas tudo depende da sentença, né? É, De isso como... que eu ia falar. Essa palavra depende, nós falamos muito mesmo, né? O direito, gente, na faculdade, a primeira coisa que a gente aprende é não existe sim e não, é depende. E aí, na sentença de primeiro grau, né, doutor, tem ali tudo que o juiz, que é o responsável por analisar aquele caso, que ele decidiu. Então, de repente, para você pode ser uma regra, para o Pro IES IES é pode outra. ser outro, pode ser que sejam juízes diferentes e que façam interpretações da lei de forma diferente. Sim, exatamente. Dá o exemplo. 2 sentenças. A primeira sentença, ela condenou, vou dar seu nome, condenou o Evandro a uma pena X. Só que você respondeu o processo em liberdade, desde o começo. E quando sentenciou, o processo ele não extingue. Vai ter a chance do senhor recorrer ao segundo grau para reverter a condenação ou diminuir a pena. Às vezes preso e às vezes liberdade. Depende da pessoa. Exatamente. Depende da decisão do juiz, do Exatamente. que ele colocou ali. E chegou lá para o juiz de segundo grau, ele ou ele vai manter a decisão ou ele vai reformar. E você continua em liberdade. Você pode estar preso durante o processo e na decisão, o juiz ele fala, condena o Evandro e vai manter ele preso. Essa é a exceção da regra. Não é nem exceção, é questão de... É a lei mesmo. Ela pode manter a pessoa presa durante o processo, se cumprir os requisitos legais. E se ela for condenada, ela vai ter o direito de recorrer, mas vai recorrer ainda assim preso. Se o juiz de segundo grau falar, não, vou reformular a sentença, vou diminuir a pena dele, que era uma pena, vou dar um exemplo, uma pena que você foi condenado a mais de 8 anos, o seu regime é fechado. Se o seu advogado recorreu e no segundo grau o juiz reformou a sentença e ela baixou de 8 anos para, exemplo, 4 anos, vai colocar você em regime aberto ou semiaberto, a depender da situação também. Entendi. E cada caso é um caso também, porque Exatamente. depende muito da vida passada E daquela regressa, pessoa que né? está sendo julgada. Se é o primeiro processo, se não é, se teve alguma situação que agravou. Então, vai depender muito do passado dele. Isso, quando você responde a um processo criminal, um processo penal, esfera penal, tem ali uma pesquisa da sua vida que vai ajudar, vai auxiliar o juiz na hora da fixação da Ou seus pena. antecedentes. Exatamente. Tá um raio-x ali. Então, O IES não tá concordando Não, ainda. não, O IES não é nem O isso. IES tá nu hoje. Não é nem isso. Mas muita preso, coisa a né? gente também não concorda, tá, que mas tem alguns existe uma casos. legislação. Tem alguns casos aqui que a gente acaba tendo conhecimento público, que o cara ele foi condenado em primeira instância, tá? Aí ele recorreu, foi condenado também. Ele recorreu a quantas instâncias nós temos? 3, 4?
ou mais do que isso, eu já nem sei Depende se mais. chegar até o STF, né? O STF é o último. É o último último. Aí é o você último tem lá. Então, instante. Quatro, mais ou antes, menos. antes de você chegar no STF, Tem o STJ. você foi condenado lá. Bom, Se for então pra quer justiça dizer, estadual, né? você Por esse caminho. passou ali por um corpo ali de juízes ali, pá, né, e chegaram à conclusão, o mais abaixo também chegou ali e passou. Aí vamos lá. Aí ele chegou na última instância, se reuniram lá os ministros, falaram, não, os caras têm que estar em liberdade. Aí eu penso assim, escuta, os que estão abaixo não sabem, não analisaram, não estão aptos para aquilo, por quê? Pô, se o cara matou, matou. Por que ele matou na primeira, na segunda, na terceira, chegou na quarta? Não, ele matou, mas ele tem que estar solto. Tem coisa que não dá para entender. Então é muito complexo, É o complexo. negócio, né? Muito E a complexo. legislação, ela é interpretada. Esse é o maior Quando problema. você interpreta, de repente, uma situação muito parecida, mas ela pode ser interpretada por juízes diferentes, e aí são decisões diferentes também. E o sistema brasileiro, ele, infelizmente, ele tem essa possibilidade, porque lá nos Estados Unidos, por exemplo, existe algo mais fechado, então tem os precedentes. Se existe uma situação que ocorreu naquela mesma situação, esse precedente é como se fosse uma legislação que obriga a todos os demais casos seguirem a mesma linha. Estende daí. No Brasil, existem também as jurisprudências, que são as decisões, né, daquelas situações, mas existem diversas jurisprudências. Para um mesmo assunto, existe jurisprudência absolvendo e Condenando. condenando. Exatamente. Agora, Nem todo mundo que está na Bahia é baiano. exatamente. Tá só de passagem, gente. Agora, vamos lá. Tanto a doutora Rosana como o doutor João Vitor. Essa interpretação de cada cabeça de juiz para vocês, isso é bom ou é ruim? É mais desafiador. É isso que eu vou... É desafiador. Na Porque a gente realidade... não tem uma estabilidade. porque Não, na realidade eu são vou vocês, especificar, né? porque no caso deles, eles pegam o juiz e falam, pô, com esse juiz vocês vão numa linha, com outro juiz vocês vão em outra linha. Às vezes sim. Mas tem muitos juízes bons, né? A maioria, inclusive, são bons, são juízes técnicos que pegam e interpretam a lei da forma como deveria mesmo. Quando não dá certo... Aí, eu acho que é assim que tem que ser. Então, isso é importante deixar claro, que aquilo que repercute é a exceção, tá? Porque a maioria das situações estão dando certo. É para ganhar like, No Brasil, é em torno de 30 milhões de novos processos por ano. É muito Então, processo. imagina quantos processos estão dando certo. Só que o que repercute? Aquilo que não É deu. aquilo que não Então, deu é uma certo. minoria, porque ainda bem que a maioria está fazendo o seu trabalho aí da melhor forma possível e a gente tem ótimos juristas, ótimos juízes que estão exercendo sua profissão aí de uma forma muito eficiente. Eu acho que essa questão da interpretação, eu que estou iniciando, né? A doutora Rosana já tem uma certa Bagagem, um certo né? tempo, então ela tem propriedade para falar essa questão. Mas para nós, novos advogados, tem muita questão da insegurança jurídica. Se muitos juízes interpretam diferente, revela uma certa insegurança, mas também abre um outro lado para que o advogado ele fique mais esperto, ele estude mais, tenha aí consciência de que uma vara vai julgar de uma forma, subiu o tribunal vai julgar de outra forma, então você tem que estudar. Você tem que estudar o primeiro grau, o segundo grau, o ministro da STJ e o STF. Então você acaba se especializando tanto no quê? Em cima da interpretação dos juízes. E às vezes tem até que fazer um histórico daquele juiz ali para ver como que ele conforma. E tem uma coisa muito importante também, Yes e Evandro, que assim, pode existir 2 casos com a mesma acusação. Só que o que vai, com decisões diferentes, e estar tudo certo. Tá? Porque o que vale são as provas que foram produzidas dentro do processo. Então, muitas vezes, eu tenho certeza que aquela pessoa é inocente ou é culpada. Mas o que vale, o que vai embasar a decisão do juiz é a prova que foi produzida ali dentro do processo. O juiz, ele não pode dar uma decisão pelo achismo dele. Olha, eu gostei de você, eu achei que você me convenceu aqui. Não, ele tem que ser técnico. Então, o que não tem um ditado que fala que o que não está nos autos, que é no processo, não está na vida. Então, o que não tiver sido produzido dentro do processo não pode servir como embasamento para uma decisão. Na dúvida, pro réu. No processo criminal, sim.
Esse é um princípio criminal né? do É processo um penal. princípio. E é muito aplicado, inclusive. O Tá? tribunal do Tem muitas júri absoluções que são usado feitas com base nisso, na dúvida, no favor do réu. Do réu. Bom, eu acho que a gente vai conversar muito sobre isso e dificilmente a gente vai chegar a um denominador né? comum. Não, Porque chega. É um é assunto muito complexo. amplo. muito amplo. Agora vamos falar, claro, né, de ação trabalhistas, vamos falar aqui de Empreendedorismo. previdenciária e empreendedorismo. Bom, eu acho que a previdenciária são ações aí que replicam pelo país inteiro e com certeza não falta cliente para isso, né? Não, porque se vocês pensarem, em cada casa tem um cliente previdenciário. Meu pai, minha mãe, meu tio, meu irmão, uma pessoa que está com problema de saúde, uma pessoa que ainda nem contribui, mas que nasceu com alguma situação de incapacidade, isso tudo pode gerar um benefício. Tem alguém que não consegue trabalhar sozinho, tem direito também, Sim. né? Então, se a gente pensar em todo lar, existem possibilidades de clientes na esfera previdenciária. Eu pensei agora. Essa que eu E sabia. agora eu vou falar aqui com a dona Rosana. A doutora Rosana, porque é o seguinte, doutora Rosana, isso quem reclama muito é o governo, né? Segundo o governo, claro que o advogado ele entra com a ação e, como a gente acabou de falar, quem julga é o juiz, né? Ele está reclamando muito que tem muitas pessoas se aposentando, principalmente por autismo, né? Autismo explodiu. Sim. Né? Então você tem autismos, você tem aí do TEA, até autismo, TEA né? é o transtorno do espectro autista. Isso, então. Você tem também o BPC, que, enfim, virou, segundo o governo, virou uma febre, e com todas essas aposentadorias, a Previdência não está aguentando. Segundo o nosso governo, em 2027, não vai ter dinheiro para pagar mais nada. O dinheiro vai Mais ou acabar. menos, né? Mas deviam parar de É usar o o que dinheiro ele- da Previdência. É o que ele diz, né? É o que ele diz. Só que ele não vai parar de usar e vai continuar batendo na mesma tecla que a justiça. Aí, no caso, seria a justiça. Tem que fazer alguma coisa. Porque, segundo ele... Agora, o que acontece muito, tá? São fraudes, né? Tem muitas fraudes. Infelizmente. Por quê? A gente sabe que, conforme aqui o Evandro falou, você tem pessoas que nascem com um problema e esse problema dá direito a essa pessoa à aposentadoria, né? Ou um benefício de um salário mínimo Tem durante um vários mês. requisitos, né? durante Não é só ter problema Exatamente. de saúde. Só que tem esses requisitos. E boa parte desses requisitos são manipulados, são falsos. Ou seja, você não mostra o real estado aonde aquela pessoa vive, o dinheiro que realmente aqui a família tem para sustentar aquela pessoa. Não, é tudo mentiroso. Tá? É tudo mentiroso. E é fácil de você enganar, não é difícil não. Tá? E aí a pessoa começa a receber, é mais um que começa a receber, sendo que você tem outro que precisa, que realmente necessita, e muitas vezes esse está na fila, né? E, infelizmente, a gente sabe que tem inúmeros casos de pessoas que estão recebendo, Brasil afora, tá? E muitos dariam conta, né? Sem aquele dinheiro do governo. Mas, como o dinheiro está ali, é fácil da gente conseguir manipular o sistema, né? E entrar mais um salário mínimo na conta, a gente vai e consegue. E aí, claro, quando você tira de um lado, você vai acabando deixando o outro lado à míngua. Né? E aí chega num ponto que não tem nem para um lado e nem para o outro. Esse que é o grande problema. Então, eu acho que deveria ter uma revisão, mas uma coisa honesta, né? Não é aquela revisão, esse gosta de mim, esse fica, esse não gosta, esse tira, esse torce para o meu time fica, esse não torce, tira. Uma coisa honesta, justa, né? Mas infelizmente a gente não tem. E aí você tem essas distorções aí que cada vez que passa aí, segundo o governo, o cofre aí vai inchando, vai explodir. Vamos lá. Você falou várias coisas aí, vou tentar falar rapidamente e tentar explicar aqui para as pessoas que nos ouvem, nos assistem sobre essa situação. Primeira coisa, o nosso país, o nosso sistema previdenciário INSS, ele é solidário. O que significa? Um ajuda o outro. A nossa geração que está trabalhando hoje, que contribui, ela paga os benefícios atuais. Isso está acontecendo.
qual que é o problema e uma grande propaganda aí que o governo está falando? Ah, está acabando o dinheiro e tal. Mas o nosso país está envelhecendo. Então, lá atrás, eram muitos jovens trabalhando para pagar um benefício para uma quantidade menor de pessoas em estado de recebimento de benefício ou de aposentadoria. Hoje, daqui a pouco, o nosso país vai ser um país de pessoas mais velhas, onde elas já não estão sendo mais produtivas no sentido de contribuir, elas só estão recebendo, e a quantidade de jovens que vão estar contribuindo, aí sim não vai ser suficiente para garantir esses pagamentos. Então, nesse sentido, realmente tem que ser revisto, tem que ter uma reforma consciente, honesta e boa para todos os lados, para que o sistema previdenciário possa continuar. Hoje, ainda não está com esse déficit. Existe possibilidade, sim, de pagamento. Com relação a fraudes, com relação ao autismo, né, que você também citou. O autismo, vamos lá, existe um aumento considerável de pessoas com espectro do transtorno autista. Isso se deve a vários fatores. Primeiro, aumento de diagnóstico. Antigamente, a pessoa nascia e convivia e morria com autismo e nem se sabia que ela tinha essa limitação, digamos assim. Então, aumentou o diagnóstico, aumentou o número de mulheres que têm filhos mais velhas, e isso também contribui para que o filho nasça com o transtorno do espectro autista. Não é uma verdade total, mas aumenta a possibilidade. E também com o avanço da medicina, as crianças prematuras hoje têm uma possibilidade de sobrevivência muito maior, mas também elas têm uma tendência, uma possibilidade maior de desenvolver. E isso não estou falando no que eu acho, tá? Eu estou falando porque hoje eu também sou presidente da OAB, da subseção de Capão Bonito, e no mês de abril, que foi o mês do autismo, a gente fez vários eventos e trouxemos profissionais da saúde que falaram sobre esse assunto. Então, esses dados eu estou trazendo de informações técnicas desses profissionais. Então, realmente, existe uma explosão de diagnóstico de autismo, contribuindo aí com vários desses fatores. Alguns alegam que até a alimentação que nós trazemos hoje também pode aí trazer uma possibilidade, né? Não é algo fechado, mas dizem que pode também aumentar. Mas o autismo, ele não vai ser uma aposentadoria. Normalmente, essa criança, por que não é aposentadoria? Porque a aposentadoria é só quando tem contribuição. Aquela criança, ela não entrou na idade de trabalho ainda, então ela não verteu, ela não contribuiu nenhuma vez. Mas, se ela estiver dentro de um contexto familiar, de pessoas que necessitam realmente uma condição financeira que caiba dentro da lei, ela pode ter direito ao BPC-LOAS, tá? Que é um benefício assistencial. Eu costumo falar que ele é como se fosse um primo do Bolsa Família, porque ele não precisa de contribuição, mas ele é pago também pelo INSS, tá? Mas não tem 13º, né? Não tem 13º, porque não é aposentadoria. E não pode fazer empréstimo, acho que você não pode fazer empréstimo e também não gera pensão por morte. Então, se um idoso recebe um BPC-LOAS, por exemplo, e ele falecer, a esposa ou seus dependentes também não recebem pensão por morte, porque é um benefício assistencial. É como se fosse realmente o mesmo caráter do Bolsa Família. Só tem direito a 13º, pensão por morte, quem é aposentado. Mas quem que é aposentado? Quem contribuiu. E quem recebe BPC-LOAS não é por através de contribuição. Então, esse é um ponto. Com relação às fraudes, né, que você também citou, Yes, a gente vem aí ver várias notícias também que ocorrem isso, mas também são exceções, tá? A meu ver, na nossa região aqui, eu posso falar para você que a gente tem um escritório em Capão Bonito, temos escritório em São Miguel, mas nós também atendemos presencialmente em Apiaí, Itapeva e Buri toda semana, e nós temos muitos clientes na área previdenciária. E a gente vê o sistema funcionando muito bem. A gente não vê casos de denúncias, lógico que às vezes ocorrem, mas aqui na nossa região a gente vê esse sistema muito fechado, muito pelo contrário. Se tem, não é assim, a gente nem tem acesso a isso, porque é uma luta realmente para conseguir hoje trazer um benefício ou uma aposentadoria para aquelas pessoas que nos procuram. Não é fácil.
Até porque se fosse fácil, ela conseguiria sozinha lá no INSS. E quando ela chega a procurar um advogado, é porque ela realmente não conseguiu comprovar os seus direitos ali e precisa da ajuda de um profissional especializado que sabe de legislação, que vai interpretar a lei em favor daquela pessoa. Então, e normalmente depende de muitos documentos. Se for pelo rural, vai depender de muita documentação para comprovar a vida daquela pessoa no meio rural. Se for algum benefício por incapacidade, que daí está ligado a problema de saúde, a gente tem que buscar uma lista enorme de situações médicas que comprovem para o juiz ou para o INSS, né, depende da esfera que a gente está pedindo aquele benefício, que aquela pessoa realmente não está capacitada para o trabalho. E parece que, enquanto na esfera criminal, indúbio pro réu, na área previdenciária, indúbio pro INSS, principalmente na esfera administrativa. Já no judiciário, a gente tem ali entendimentos que muitas vezes podem ser mais vantajosos para a pessoa que está sendo, né, está tendo a necessidade daquele benefício. Mas então eu posso falar que aqui, talvez a gente viva numa região, o estado de São Paulo é um estado muito desenvolvido, é um estado onde a tecnologia está muito atenta, não tem tanta incidência. Em algumas regiões do nosso país que não se tem ainda muito controle, que as coisas têm mais dificuldade de chegar, tem realmente uma possibilidade maior de ter algumas fraudes. E aí, quando estoura na televisão, nos meios públicos, são realmente as exceções, porque a maioria, eu ainda quero acreditar que está tudo dentro de uma análise rigorosa. Tá, pera só um pouquinho aqui, a gente já volta. O Evandro, vamos trocar aqui de conexão, tá? Você entra no Instagram e eu entro no Facebook, porque aqui tá travando demais. E eu tenho mais coisa para falar aqui com a doutora Rosana. Dá um tempo pra Tem beber coisa água, que eu né? não concordo. Claro que não é com ela e também não é com o João Vitor. Sim. Mas isso aqui é do nosso país. Daqui a pouco a gente volta aqui. Tá travando muito esse coisa aqui, isso é louco. Audiência.